Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Ana Laura. Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Cadê os alunos? Hoje tem poucos alunos, parece. Tá dando para me ouvir direitinho ou tá dando eco? Ah, sim. Não, tá ok, tranquilo. A mim, você se mutou, você tá no mudo. É porque. Então quer dizer que o outro. Eu quero que vocês fixem, então, o Wesley é amigo que tá com a câmera. Deixa eu colocar aqui, é porque eu acho que ele tá mudo aqui. Tá me ouvindo? Agora tá. Agora com eco, é melhor você mutar esse Tá, aí agora e eu vou falar por mutar. esse Vou computador. mutar. Só um segundo. Pronto. E agora? Normal? Tá, normal. Bom dia para vocês. Eu estava na apresentação dos trabalhos. Hoje o Zoom não está interrompendo a gravação. Então, na hora que for a hora, se eu empolgar demais, vocês me avisam. Na hora que estiver faltando 10 minutos, Maria, por favor, você me avisa, porque senão já era. Eu me empolgo aqui e acaba que não dá certo. Ana Laura. Presente. Arthur. Ali. Augusto. Danilo. Fabiana. Parabéns, viu? Pelas aprovações. Fernanda. Gabriela Garcia. Gabriela Lamonier. Giovana de Sena. Giovana Lopes. Isadora. João Ricardo. Júlia Rangel. Ali. Lara. Laura. Onde está a Laura? Lívia. A Lara está ali, ó. Chegou agora. Lívia. Está aí, Lívia? Lívia. Lucas está aí. Marcele está ali. Maria Clara está aqui. Maria Eduarda. Não. Maria Luísa. Não. Pedro Batista está ali. Sofia. Não. Stephanie. Não. Vanessa. Ali. Vinícius. Presente. Vinícius. Camila. Vitória Camila. Não, né? Vitória Maria. Também não. Quem entrou depois? Quem mais? Quem entrou depois? Giovana Lopes. Ok. Bom dia para vocês. Bom dia para você. Que Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua manhã. Tá? Seu final de semana também. Tá torto, né? Tá torto o vídeo. Peraí, deixa eu dar uma... Um pouquinho.
E agora, tá melhor? Ainda tá torto, mas tá melhor. Pode deixar assim. E agora, tá melhor ou tá torto ainda? Ah, tá bom. Então, hoje nós vamos começar. Tomara que eu consiga terminar, porque ele é muito extenso. Um dos caras mais conhecidos, famosos e que cobra muito no Enem. Então, a gente começa a entrar no último capítulo da nossa apostila. Presta atenção, é o último capítulo. Nós temos mais uma aula. Então, eu vou deixar uma aula meio que... Se eu não conseguir terminar de gravar Foucault, porque a nossa apostila fala até no corpo dócil, mas eu quero estender. Eu quero que vocês tenham uma visão mais geral de Foucault. Depois tem os dois filósofos, depois tem os dois últimos, né? São 5 filósofos. Então, eu vou tentar resumir um pouco desses filósofos e deixar meio que à espreita. Se eu não conseguir, vocês têm essa aula gravada. Então, nós vamos começar a entender quem foi Michel Foucault, o que Michel Foucault estudou. Tá? Então, para você entender Michel Foucault como filósofo, você tem que entender ele também como historiador. Além da gente entender a filosofia, nós temos que entender que ele puxa toda a temática, sexualidade, poder, Estado, tudo ele faz uma análise histórica para depois ele colocar o seu pensamento filosófico. Tá? Então, na sua obra, né, a geologia, quer dizer, não, a sua obra, né, microfísica do poder, a palavra já está falando, micro, pequeno, físico, tem matéria, poder. Então, ele está querendo explicar para nós, quando a gente fala em poder, Maria Clara, quando fala assim, Maria Clara, poder, o que vem de imediato na sua cabeça? Poder. Eu estou falando poder, Maria Clara. O que vem na sua cabeça? Uai, força física, influência, não sei. Agora, uma instituição. Uma instituição. Igreja, por exemplo? Não sei. Não, a igreja nem tanto nos dias de hoje, mas fala uma instituição que é detentora do poder físico, coercitivo, moral, legal. Vai, tipo, governo, alguma coisa assim? Poder, Estado. Então, a gente acha, né, e há muitos anos, quem detinha o poder era o Estado, né? Eram as monarquias, né? Hoje a gente está num contexto de democracia, mas quando a gente falava em poder, a primeira coisa que vinha na sua cabeça era o poder do Estado, né? E nesse estudo que ele vai fazer sobre o poder, né? Sobre o poder, ele vai explicar para nós que o detentor do poder não é somente o Estado. Que todos nós quem? Arthur, Lucas, Maria Clara, Júlia, Wesley, todos nós somos detectores de micro, o que é micro mesmo? Pequeno, poderes. Então, todos nós somos detectores de poderes. Como? Quando nós somos, ou ganhamos, ou conseguimos ter esse poder nas nossas mãos? Nós vamos saber daqui a pouco, tá? Então, presta atenção. Então, antes da gente começar a aprofundar, ele vai fazer uma análise, né, do sistema penitenciário dos dias de hoje, né, como uma forma, né, de poder, como uma forma de coerção, como uma forma de educação, né,
nos corpos. Por isso que nós vamos falar de corpos dóceis, né? Então, para a gente entender, né, o que é o poder, né, ele vai fazer uma análise, né, um contexto histórico do poder para você entender o que é o poder e como esse poder, né, tinha tanta força. Como ele tinha força? Através do vigiar e do punir. Então, vamos voltar ao contexto. Tá? O Michel Foucault está analisando o poder. Tá? Essa palavra preciosa para os dias de hoje, o poder. Então, se você quiser acompanhar lá na apostila, não, tá? Mas no nosso slide, né? O contexto histórico do poder, mas antes entenda as formas de punição. Então, para você entender como aconteceu o poder, você tem que entender como esse poder punia. Porque quando você pune alguém, esse poder ele se torna mais latente, mais presente. Então, quando o seu pai ou sua mãe te pune, você percebe mais claramente, né, como um corpo dócil que você é, mediante o seu pai e sua mãe, que não é legal. Punição não é legal. E quando você é punido, você percebe que, por algo, por alguém, você percebe que aquela pessoa tem poder e você não. Quer dizer, existe uma hierarquia por trás. Tá? Então, ele vai fazer uma análise das formas, né, de punir. Então, nos séculos, né, da monarquia até a Revolução Francesa, né, da monarquia, o rei que detinha esse poder legítimo. Ele que aplicava a punição. Nós vamos falar de chamar essa punição de suplícios. Tá? Está escrito ali página 40, mas não é da sua apostila. Tá? Essa aqui é um slide que eu já preparei do segundo ano, que é a matéria que vocês têm que entender. Tá? Então, nós temos que entender como eles aplicavam a execução, como eles aplicavam o suplício. Tá? E esses reis, né, que detinham o poder de legislar, né, de comandar, de governar, eles que aplicavam a execução. Né? Eles que aplicavam a execução. E a execução que eles aplicavam, né, era sempre execução cruel. Então, quem vinha contra o poder do rei ou contra a lei, por exemplo, roubava, matava, fazia alguma outra coisa ilícita, né, ao poder do rei, o rei que aplicava a punição. Né? Então, existiam várias formas de punição. Tá? Então, com o passar do tempo, olha para você ver, às vezes as punições eram muito cruéis. Tá? Eram muito cruéis. Por exemplo, essa imagem que está aqui. E essas punições sendo muito cruéis, acabava que a imagem daquele que sofria punição, né, que era o cruel, que era o errado, que era o ruim, acabava se invertendo. Por quê? Porque quem se tornava cruel, ruim? O ditador, o rei. Né? Então, houve uma inversão de valores. Tá? A moral do rei começou a ser questionada. Aquele que era bom, porque ele era o legislador, se tornou ruim. Tá? Então, o rei achou melhor, então, essa é a análise dele, de mudar a forma de suplício, né? Mudando a forma, então, para guilhotina. Por que guilhotina? Porque era um método mais rápido, de não sofrimento, né? Está até falando no nosso slide ali, um método de execução mais humano. Por que era mais humano? Porque era rápido, evita o prolongamento e fazia uma igualdade social. Por que igualdade social, Wesley? Porque os nobres, né, os nobres, eles tinham a oportunidade de escolher a morte deles. Se eles cometeram algum delito, eles poderiam escolher. Tá? Eles poderiam escolher. Agora, os plebeus, não. Quem detinha a ordem, né? Quem mandava matar, de que maneira ia ser morto, era o rei. Então,
Não, está errado. Aí os reis da monarquia absolutista, né, antes da Revolução Francesa, acharam melhor usar um novo método de suplício, que é, então, a chamada guilhotina. Arranque a cabeça, como diz a dama lá da Alice. Arranque-lhe a cabeça, arranque-lhe a cabeça. E, além de ser uma forma rápida, né, de prolongar o sofrimento da vítima, também era uma forma de constranger a vítima. Porque você, presta atenção, as pessoas que cometiam crime, elas tinham que andar pela cidade falando o crime que elas cometeram e depois elas iam ser mortas. Para que isso? Para vocês que estavam na casa de vocês, escutando, né, escutando a morte, né, o suplício que eles iam sofrer, para vocês nunca tentar fazer igual. Tá? Então, as formas de suplício eram tristes, eram torturantes. Então, houve uma passagem de suplícios cruéis e torturantes para um suplício mais rápido, que foi a guilhotina. Só que, com o passar do tempo, com a virada do século, né, 18 para o 19, acaba-se, né, com a imersão, com a emergência do capitalismo, pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial. Presta atenção, essa forma de suplício, né, de castigar o corpo, né, de repreender o corpo, né, se tornou algo secundário. Olha que interessante. Com isso, houve o abandono do corpo por meio da tortura e repressão, que eram os suplícios e depois a guilhotina. Dando lugar, então, as pessoas que cometiam crime, elas não iam sofrer, elas não iam ser torturadas. Mas agora, olha para você ver, pós-Revolução Francesa, que prega os ideais de liberdade, igualdade, racionalidade, olha para você ver, até as formas de tortura, até as formas de repreender o ser humano se tornou mais o quê? Racional. Então, eles pararam de castigar o corpo e castigaram o racional. O que é castigar o racional? É você prender. É você prender. Prender o criminoso. Você não precisa lá bater nele, não. E matar ele. Isso não ia adiantar de nada. Você matou um cara ali e resolveu um problema ali, tá? Mas aprisionar a liberdade dele era muito maior. Era muito melhor. Falei maior, tá errado. Era muito melhor aprisionar a liberdade dele. Aprisionar a racionalidade dele. Então, logo depois, né? Logo depois da Revolução Francesa e do surgimento do capitalismo, surgiram novas formas de tortura. Que tortura? Tortura racional. Como assim? Surgiu as prisões. Surgiu os hospícios, surgiu os sanatórios, que eram os locais, né, onde você devia confinar pessoas que você não poderia conviver, que você não conseguiria controlar. Então, essa ideia de eliminar pessoas, matar pessoas através do suplício, não era uma solução eficiente. Qual é a solução eficiente? Prender, aprisionar, guardar eles. Tá? Então, o que eles acharam pós-revoluções e o surgimento do capitalismo? Que a melhor forma era integrar, era reeducar essas pessoas e não matá-las. Olha lá que interessante. O melhor era integrar e inovar um novo sistema de punição mais amplo, com uma série de mecanismos que visavam os indivíduos seguirem as normas impostas por ela e tendo a vigilância como seu maior mecanismo. Com isso, olha para você ver, era uma sociedade punitiva. Agora, a partir do momento com o surgimento, né, das prisões, nós vamos fazer uma inversão de sociedade. Essa sociedade vai começar a ser chamada de sociedade disciplinar. Mas essa sociedade vai disciplinar quem? Só aqueles que foram presos? Só aqueles que são presos? Só aqueles que cometem crime? Não. Todos nós entramos dentro dessa sociedade disciplinar. Então, daqui a pouco eu volto a esse aspecto.
Então, qual foi a melhor forma de disciplinar, né, que o Michel Foucault analisou? O panóptico. Quem compôs o panóptico? Quem compôs o panóptico foi um filósofo utilitarista chamado Jeremy Bentham. Nós já estudamos o utilitarismo. E o Bentham, ele meio que rascunhou, né, o panóptico. O que seria o panóptico? É você colocar uma ponte, né, ou no centro, um guia, um vigia, e ele, então, é responsável por analisar, né, observar todas as celas. Então, essa foi a nova forma de disciplinar, né? E o Foucault concluiu que o panóptico, como sistema carcerário, né, como sistema prisional, foi a melhor forma, então, de disciplinar os indivíduos. Por quê? Porque o tempo todo o cara está sendo vigiado. Então, desde o surgimento das prisões, dos sanatórios, que foi pós, né, pós as revoluções, né, pós a queda do absolutismo, né, vai falar-se que houve, então, um processo de disseminação de dispositivos disciplinares de poder. E agora você vai perceber que quem detém o poder não é só e somente só o Estado, tá? E aí a pergunta é assim: o que é disciplina? É uma maneira de exercer poder e controlar os indivíduos em sua subjetividade. Não mais no seu corpo, mas na sua subjetividade. Então, Foucault concluiu que, a partir de agora, surge uma nova disciplina pós-revoluções e com o surgimento do capitalismo. Que sociedade é essa? Uma sociedade disciplinar, que disseminou várias formas de disciplinar e de deter e impor o poder. Tá? Então, resumindo, né, que eu coloquei aqui, palavra do professor, para Foucault, pensa que a nossa sociedade é uma grande máquina. É uma grande máquina. Tá? Quem são as engrenagens, aquela que dá movimentação para a nossa sociedade? Somos nós. E quem controla essa máquina? Né? Por exemplo, quem controla o nosso corpo? Pensa o nosso corpo, a nossa mente, né, e o nosso coração. Quem seria a nossa mente e o nosso coração que controla esse corpo aqui? Quem é esse corpo? São os trabalhadores, somos todos nós. Tá? Nós somos as engrenagens desse corpo. Mas quem é a fonte de vida desse corpo? Né? As instituições sociais. Tá? E aí, essas instituições sociais, não somente agora o Estado, que detinha o poder, mas todas as outras instituições também agora detêm o poder e têm o poder de vigiar e o poder de controlar os nossos corpos. Então, com essa sociedade disciplinar, né, que surgiu pós-revoluções e com o surgimento do capitalismo, qual é o lema, então? O lema é disciplinar. Mas agora eu te pergunto, como eu disciplino uma pessoa? Como eu vou disciplinar uma pessoa? Olha a resposta aqui, ó. Vigiando, vigiando, vigiando. E, caso necessário, punindo. Tá? Então, a nossa sociedade, ela entendeu que a prisão, primeiro, a sociedade entendeu que o suplício não era a melhor forma de educar. Tá? Não era a melhor forma. Depois eles perceberam que a prisão era a melhor forma de educar uma pessoa. Tá? Mas a prisão é baseada em qual princípio? Né? Qual o princípio? Vigiar. Vigiar, 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 controlar. E, se a pessoa está cometendo algum delito, punir. Tem várias formas de punir uma pessoa na cadeia. Mas agora, presta atenção, nós vamos fazer uma análise na nossa sociedade capitalista. Tá? Nós já falamos dos prisioneiros. Nós já sabemos quais as formas de disciplinar os prisioneiros. É você deixar eles sem banho de sol, sem visita íntima, né? Fazer eles passarem fome, necessidade. Isso é castigo. Isso é disciplinar. Mas
Como que a gente chegou a disciplinar eles? Através da vigilância. Por isso que tem essa imagem aqui, ó. Olha como que é nos dias de hoje. O tempo todo, a pessoa na cadeia está sendo vigiada. Está sendo vigiada. Agora nós vamos trazer o nosso contexto atual. Vamos trazer essa sociedade disciplinar para o nosso contexto atual. A nossa sociedade burguesa, a nossa sociedade capitalista. Tá? Você acha que existe pessoas revoltosas, né? Como... Vai cair em todo mundo? O que aconteceu? Caiu um monte de gente. Será que acabou a internet? Ou eu caí também? Tem alguém aí para responder? Deve ter caído a internet de geral, aconteceu. É uma coisa que eu estava apresentando trabalho. Caiu todo mundo aqui agora. Então, ô Lucas, a sociedade, né, entendeu que punir os corpos foi a pior ideia que eles já tiveram. Então, qual foi a melhor forma? Punir as almas. Como? Aprisionando eles, aprisionando essas pessoas que cometiam delito. Agora, esquece agora essa prisão, né, de pessoas que cometem crime, e vamos trazer para a nossa sociedade capitalista, industrial, burguesa. Né? Resumindo, burguesa, industrial, que é a nossa sociedade capitalista. Existem pessoas que elas não cometem crimes, tá? Como os criminosos que estão lá na cadeia. Mas existem pessoas que são revoltosas, igual os prisioneiros? Sim. Sim. Essas pessoas são consideradas inimigas do sistema capitalista. Quem seria, então, Lucas, as pessoas que vão contra o sistema capitalista? São as pessoas que fazem greve, são as pessoas que atrasam, são as pessoas que levam o patrão na lei. São essas pessoas, né, que questionam os meios de produção, os meios de riqueza. Essas pessoas são as pessoas que nós vamos considerar inimigos. Se o inimigo do Estado era aquele que é contra a lei, quem são os inimigos do sistema capitalista? Não é somente aqueles que vão contra a lei, não, que vão ser presos, não. São os trabalhadores rebeldes. E aí a pergunta é, como que nós vamos controlar essas pessoas rebeldes? Como nós vamos controlar, né? Ali a resposta. Esses que ameaçam com greve, né? Com faltando, não justificando, levando o patrão na lei, né? Como que nós vamos controlar esses inimigos da sociedade capitalista? Como que nós vamos? Vigiando, vigiando, vigiando. E, se necessário, punindo eles também. Tá? Então, agora, esse princípio de punição e vigia, né, ela está inserido não só no contexto do prisioneiro, que você está vendo aqui, ó, não só no contexto do prisioneiro, aqui, mas aqui, ó. O tempo todo nós estamos sendo vigiados, vigiados, vigiados. Por quê? Para a gente controlar as pessoas que são inimigas da sociedade burguesa, da sociedade capitalista. Quem são os inimigos? Eu já acabei de dizer aqueles que caíram. Quem são os inimigos da sociedade burguesa? É aqueles que fazem greve, que vão contra o patrão, que vai levar o patrão à justiça, que atrasa, que está nem aí. Esses são os inimigos do capitalismo. Por quê? Eles atrasam o sistema de produção. Como que nós vamos, então, controlar, disciplinar essas pessoas? Como que nós vamos disciplinar essas pessoas? Como nós vamos disciplinar esses inimigos da sociedade capitalista? E aí eu pergunto lá, qual é o resultado dessa sociedade disciplinar? Qual que é o interesse dessa sociedade disciplinar? Fazer com que o trabalhador se torne um produto. Ele não pode ser aquele rebelde, ele não pode ser aquele inimigo, ele tem que ser um produto. Tá? E aí, um produto.
Então, quem tem que ser o ser humano trabalhador? Um produto. De quem? De quê? Dessa sociedade disciplinar. Tá? Então, qual que é o interesse, né, da sociedade disciplinar ou do capitalismo com os trabalhadores? Fazer desses trabalhadores um produto. Um produto. Um produto na qual você consegue manipular, na qual você consegue produzir, na qual você consegue pegar ele de um lado e colocar ele do outro. Quer dizer, o que a sociedade disciplinar fez com nós, trabalhadores? Fez de nós corpos dóceis. Tá? Mas esse corpo dócil, ele possui duas características dentro do sistema capitalista. Utilidade, né? Esse corpo dócil. Quem é esse corpo dócil? Esse produto, né? Esse trabalhador produto, né? Esse trabalhador produto, que é chamado de corpo dócil, ele é útil porque ele produz riqueza e ele é dócil. Ele é útil, produz riqueza e ele é dócil porque ele não bate de frente contra as leis e as regras. Então, o que se torna dentro da sociedade capitalista disciplinar esse corpo dócil? Um cachorro, uma cadelinha. Eu estou resumindo para vocês. Um animal. Por quê? Porque dentro dessa sociedade disciplinar, nós precisamos o quê? Vigiar, vigiar, vigiar e caso punir. Esse vigiar, 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 caso punir, vai fazer o quê? Vai adestrar os nossos corpos. Então, você sabe a hora que você tem que entrar, a hora que você tem que sair. Você não pode mexer no WhatsApp na hora que você está trabalhando. Por quê? Porque tem gente o tempo todo te olhando. Então, agora, como que nós vamos adestrar esses corpos? Olha para você ver como Foucault falou. Tá? Temos que ter a ideia que, para o sistema capitalista em geral, todo trabalhador é uma ameaça. Para não termos, né, que enfrentar essas ameaças, então, se o Luca, até dentro da sala a gente tem os alunos ameaça. Você acha que não tem aluno ameaça para o professor? Aquele que não assiste a aula, aquele que pode ligar para o diretor e falar que o professor fez isso, sendo que o professor não fez. Dentro da sala de aula tem um aluno, dentro da sociedade tem os inimigos, né? Dentro da sociedade tem os inimigos da sociedade, que são aqueles que cometem crime. Dentro do sistema capitalista tem os inimigos? Tem esses trabalhadores revoltosos. E agora a pergunta é, e agora? Como eu vou controlar e comandar essas pessoas? Como eu vou adestrar elas? Quem são essas pessoas? Os corpos dóceis. Como eu vou adestrar elas? Primeiro, ser treinado com diligência, quer dizer, com zelo e cuidado. Eu tenho que treinar ela, eu tenho que preparar ela. Como se eu fosse o patrão e estivesse preparando você o tempo todo. Depois, não é só treinar você, não. É ficar o tempo todo te observando, te olhando, para ver se você está produzindo. Terceiro, passar por reavaliações e reciclagem. Te instruir mais, melhorar você mais. E aí, o que vai acontecer? Olha, você, como corpo dócil, eu, como corpo dócil, vou entender que o patrão está investindo em mim. O patrão quer o meu bem. Não, na realidade, ele não quer o seu bem. Ele quer te adestrar, para você não bater de frente contra ele. Você está entendendo isso? Então, quem você se torna dentro de uma sociedade capitalista? Você se torna um corpo dócil. Quem você é? Você é um... Desculpa a expressão. Você é um cachorro. Você é um animal adestrado. Adestrado por quem? Pelo seu patrão. Por que ele te adestra? Para você não bater de frente contra ele. Então, por isso que é uma sociedade disciplinar. Porque o tempo todo nós estamos sendo vigiados, 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 vigiados. Está entendendo isso? Alguma dúvida? Agora, ele percebeu, deixa eu finalizar a aula, ele começou a perceber que, dentro desse estudo, né, que ele fez sobre, na sua obra, Vigiar e Punir, ele foi percebendo que não era só o Estado que detinha o poder. Ele, sim, detém o maior poder, tá?
Mas, dentro da sociedade disciplinar, não é só o Estado que tem poder, mas instituições sociais como a escola, a prisão, a fábrica, a igreja, todas elas permitem o quê? O que elas fazem com a gente? Elas fazem o mesmo controle. Controle de quê? O controle do corpo. Né? Então, nós tornamos corpo dóceis não só com o patrão, mas na igreja, com seu pai, com sua mãe, com seu patrão, né? Com pessoas que exercem hierarquias de poder. Quem é você? Você é corpo dócil, você é aquele que aceita tudo, né? Você é aquele cãozinho adestrado dentro da sociedade. Então, com esse estudo, né, sobre os poderes, ele percebeu que o Estado não é aquele que tinha todo o poder, mas todos nós, as instituições sociais e vocês, também exercem poder, que ele vai chamar de micropoder. Né? Mas o que são os micropoderes? Né? O que são os micropoderes? São pequenos poderes, que eu já disse para vocês. Só que eles exercem um poder, às vezes coercitivo ou não, repreensivo ou não, de maneira, às vezes, implícita ou explícita. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, minha mãe, só de eu olhar para minha mãe, meu corpo já se domesticava. Quer dizer, o meu corpo já sabia, eu vou apanhar. Né? Eu com vocês o tempo todo. Cala a boca, presta atenção na aula, faça isso, faça aquilo. Eu não estou te repreendendo, batendo no seu corpo, mas eu estou repreendendo a sua mente. Eu estou repreendendo a sua alma. Então, dentro da sociedade disciplinar, a gente não repreende mais o corpo, a gente repreende a alma, a razão da pessoa. Tá? Então, quem são essas pessoas que possuem micropoderes? Né? São aquelas pessoas que ditam e determinam normas que regem o nosso comportamento na sociedade, fazendo que a gente se torne submisso, né? Submisso, ou até nos excluindo de algumas coisas, de alguns meios. Por quê? Porque aquele poder, né? Aquele micropoder falou para mim não ir. Então, eu me excluo de alguns lugares, né? Por quê? Porque eu tenho medo. Eu sou regido por esse poder. E aí ele vai citar exemplos de micropoderes nos lugares. Né? Tem a escola, a família, trabalho, as reuniões sociais. Né? Dentro das reuniões sociais, acaba que uma pessoa que tem, né, mais conhecimento, mais poder que você, e dinheiro, ela te o quê? Ela te reprime. Né? Ela está reprimindo você. O que ela está fazendo? Ela está controlando esse corpo. Lembrando que você o tempo todo é um corpo dócil. E nos procedimentos técnicos? As ditaduras de beleza, está o tempo todo falando que você está gordo, que você tem que emagrecer. As formas de vestir, etiqueta, gestos, atitudes, comportamentos, atos e discursos. Isso tudo faz o quê com a gente? Controla o nosso corpo. Controla o nosso corpo. Controla o nosso corpo. Até o Estado, ele controla o nosso corpo. O que Michel Foucault, então, nos convida? Ele vai convidar a gente a fazer um processo diferente. Não um processo de dominação, tá? Mas uma passagem. Né? O homem, você se deixa o tempo todo controlar por essas pessoas, né? Você é um corpo dócil. E agora? O que nos resta? Tem solução? Tem. Ele vai falar assim, Michel Foucault tem. E o que Michel Foucault propõe para nós? Uma emancipação do sujeito. Dentro dessa sociedade disciplinar, ele vai falar do cuidado de si. Né? Uma ética que compreende que a sua vida é importante. Por isso que ele chama a estética da existência. A estética não é obra, não é trabalhar com o belo. Quem é a obra preciosa? Quem é o belo? É você. Né? Então, como fazer estética da existência? Ó, na liberdade de fazer-se existir, não ser ditado por nada, dizer a verdade para si